Meus irmãos, nós vamos continuar a nossa série de mensagens Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. E nós vamos continuar pregando Mateus capítulo 16. Nós estamos em Mateus capítulo 16 e nós temos estudado a confissão de Simão, confissão de Pedro. E nós vamos continuar falando sobre esse capítulo. Nós vamos ler o trecho todo, mas nós vamos focar na parte que fala sobre as chaves do reino dos céus. Esse é o título de nossa mensagem, as chaves do reino dos céus. Mateus capítulo 16, verso 13, diz assim: E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Diz ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-a de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de mim, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendas as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa de sua alma? Porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns hados que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Até aí. Amém. Então, meus irmãos, nas últimas semanas nós focamos do verso 13 até o verso 18. Hoje nós vamos focar no verso 19. O verso 19, vou ler mais uma vez: E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Então, meus irmãos, nós temos falado sobre a confissão de Simão. Jesus, ele virou em determinado momento para os discípulos, e ele perguntou para os discípulos: quem que estão dizendo por aí que eu sou? E vocês viram que o povão, assim como no dia de hoje, naquela época o povão estava confuso, o povão não sabia como entender Jesus, cada um tinha opinião. Jesus estava realizando muitos milagres, então eles sabiam que Jesus não podia ser alguém comum. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos, para os seus alunos: e vocês, quem dizem que eu sou? E o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, inspirado pelo Pai, ele vai responder, ele vai dar a resposta correta. Ele não vai se mostrar confuso, ele vai dar a resposta correta: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós vimos também nas últimas semanas que isso tem a ver com a função de Pedro como apóstolo. O apóstolo Pedro, assim como os demais apóstolos, eles teriam a missão de fundar a igreja do Novo Testamento. Eles receberam a missão de dar início a esse tempo do Novo Testamento, anunciando ao mundo tudo que Jesus fez e tudo que realizou. Inclusive, até o dia de hoje, como nós já vimos, nós sabemos de Jesus através dos escritos dos apóstolos. Ou seja, Jesus escolheu 12 apóstolos, depois ele escolheu Paulo, e é por isso que nós temos os livros do Novo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento não foi escrito por pessoas séculos depois, ou que não conheceram Jesus. Na verdade, hoje em dia tem muito palpiteiro, né? Muita gente dizendo Jesus isso, Jesus aquilo, mas a verdade é que quem conviveu realmente com Jesus, quem ouviu Jesus pregar, quem viu Jesus ressurreto, eles escreveram a Bíblia. Então a Bíblia é o relato dos amigos de Jesus, dos discípulos de Jesus, e um dos melhores amigos
de Jesus era o grande apóstolo Pedro. E é nesse contexto que ele vai dizer no verso 19 que ele daria a Pedro as chaves do reino dos céus. O que significa isso, Pedro receber a chave do reino dos céus? Tem muita gente que imagina que quando ele chegar no céu, vai estar Pedro lá com uma chavinha de ouro e vai falar, peraí que eu vou abrir o portão para você entrar. Aí você entra. Né? Se você forem lá em Gramado, tem um monumento lá em Gramado para os 12 apóstolos, e se você observar, o apóstolo Pedro está com uma chavinha na mão. Lá em Gramado vocês podem ver essa chavinha na mão. Mas a gente tem que ler as coisas dentro do contexto. O que essa chave significa? Qual é o significado dessa chave? Chave é a ideia de abrir alguma coisa, tá? E a chave do reino dos céus, de Pedro, como nós vamos ver aqui, não é que Pedro está lá no céu, na porta do paraíso, né? Tem um portão, aí ele vai olhar para você e vai falar, será que eu deixo você entrar? Não. Tá, vou deixar. Não é isso, isso é mais para desenho, tá bom? Nos desenhos a gente vê essas cenas assim. A chave do reino dos céus que Pedro recebe, nós vamos ver agora, quer dizer que Pedro, a partir da pregação, a partir da sua missão como apóstolo, ele abriria o céu para as pessoas. A partir da sua pregação, do seu ministério como apóstolo, ele abriria os céus para as pessoas entrar nos céus. Então essa chave não é literal, essa chave é figurada, porque Pedro recebeu autoridade para abrir os céus para pessoas através da pregação do evangelho. Nós vamos ver que essa chave não está só na mão de Pedro, mas aqui nós vamos focar no apóstolo Pedro. Então vamos para Atos capítulo 2, que a gente vai começar a enxergar isso. Atos capítulo 2. Vocês lembram, a gente falou na semana passada que em Atos 2 tem uma pregação de Pedro. Tem uma pregação de Pedro. Então, em Atos 2, o discurso de Pedro começa no verso 14 e vai até o verso 36. Então, o discurso de Pedro começa no verso 14 e vai até o verso 36. Nós não vamos ler tudo aqui, mas eu vou resumir o que tem nesse discurso. Dos versos 16 até o verso 21, existe Pedro falando sobre o Espírito Santo. Tá? Do verso 22 em diante, Pedro vai falar sobre Jesus e sobre as coisas que ele ouviu Jesus ensinar, que ele viu Jesus fazer. Ele vai falar dos milagres, dos sinais e prodígios. Ele vai falar que Jesus morreu e ressuscitou. Vocês viram aí no verso 23, ele fala sobre a morte de Jesus. A partir do verso 24, ele fala sobre a ressurreição de Jesus. E ele vai falar também sobre que Jesus está reinando no céu no verso 33. Então, recapitulando, o sermão de Pedro, a pregação de Pedro, ela gira em torno de Deus. Então, Pedro não chega assim, vou ensinar vocês agora como é que vocês só vão ser milionários, tá? Vocês vão virar milionário. Não. A pregação de Pedro gira em torno da pessoa e da obra de Deus em Cristo, naquilo que Cristo ensinou, naquilo que Cristo realizou, naquilo que Cristo fez e que ele está fazendo agora quando ele subiu ao céu. E no final da pregação de Pedro, nós vamos ver no verso 37 que aqueles que estavam ouvindo a pregação de Pedro e que até então não criam em Jesus, não seguiam Jesus, até então eles não seguiam, mas eles ouviram a pregação de Pedro, o verso 37 diz: e ouvindo eles isto, compungiram-se ao seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Ou seja, eles estão perguntando, diante dessa pregação de Jesus, diante de tudo que Jesus fez, e a gente, há pouco tempo, 40 dias antes, a gente tinha condenado Jesus à morte, nossos sacerdotes, a gente condenou Jesus à morte. O que a gente vai fazer agora que a gente está constatando que esse Jesus é verdadeiro, que ele está vivo, que ele ressuscitou? O que a gente vai fazer? E Pedro vai falar, na verdade, os 12 apóstolos, quer dizer, verso 38. E Pedro vai falar, disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo em remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, essas pessoas que estavam se sentindo culpadas, que perceberam que Jesus é real, Pedro vai falar: vocês têm que se arrepender dos pecados que vocês cometeram, vocês têm que se batizar
e reconhecendo Jesus Cristo. Então, o batismo, o arrependimento era a porta de entrada para a igreja, para aqueles que até então não reconheciam Jesus, inclusive tinham participado da morte de Jesus. E aí Pedro vai dizer: vocês que fizerem isso, vocês que abandonaram os seus pecados, vocês que foram alcançados pela graça de Deus, se vocês fizeram isso, vocês vão receber a remissão, verso 38, a remissão de pecados, ou seja, o perdão, a justificação, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Tá? Então, essa é a mensagem de Pedro, que quem reconhecesse Jesus, que quem se arrependesse dos seus pecados, receberia a remissão, o perdão, a salvação. Ou seja, receberia o passaporte para entrar no céu. E aí surge a seguinte pergunta que a gente precisa fazer. Qual autoridade Pedro tem para dizer que se você fizer isso, se arrepender, crer, confiar em Jesus, você vai entrar no céu? Qual autoridade Pedro tem? E se a gente pensar no mundo de hoje, grande parte das pessoas não reconhece essa autoridade. Para pensar que a maioria das pessoas pensa assim: você não tem autoridade para dizer, ninguém tem autoridade para saber quem que vai para o céu e quem não vai. E exatamente disso que Jesus está falando. Então vocês precisam entender que esse sermão de Pedro em Atos 2, esse sermão é Pedro pegando a chave e abrindo os céus. Então a chave de Pedro não é que, e nem eu estou com chave aqui, a chave de Pedro não é que ele tem um chaveirinho e ele vai falar: vou abrir o portão. Mas é que Pedro recebeu de Jesus, como ele vai dizer no verso 32. Olha só o verso 32. Deus ressuscitou a este Jesus, dos quais nós somos testemunhas. Pedro recebeu de Jesus a autoridade para pregar, e ao pregar, Pedro abre o reino dos céus para aqueles que creem em Jesus. Ou seja, Pedro recebeu uma mensagem, recebeu do Pai, recebeu de Deus uma mensagem que dá acesso às pessoas ao reino dos céus. E voltando lá em Mateus 16, vocês vão ler que é exatamente isso, sobre isso que Jesus fala. Vamos voltar para Mateus 16, verso 19. Olha só. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Então, Pedro, ele recebe de Jesus uma autoridade para abrir o céu das pessoas. Como? Quando ele prega Jesus. Quando ele mostra para as pessoas como é que as pessoas vão entrar no reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Então, esse é o poder de abrir. Existe um reino dos céus, mas Jesus não disse que todo mundo vai entrar nos céus. Jesus não disse que todo mundo vai ter acesso. Existe uma chave que precisa ser aberta. Existe um portão que precisa ser aberto. E esse portão, essa chave, é a mensagem do Evangelho. Sem crer naquele Evangelho que Pedro pregou, sem crer em Jesus, sem se arrepender de nossos pecados, nós não temos acesso a esse portão. O reino dos céus permanece fechado. Então aqui é muito interessante quando ele diz: tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Ou seja, aquilo que acontece na terra, aquilo que é aberto na terra, faz com que algo aconteça no céu. Tem algo que acontece no céu quando essa chave abre a porta na terra. Vamos para Lucas, capítulo 15, onde nós vamos ver essa ideia em outro discurso de Jesus. Lucas, capítulo 15.
Lucas capítulo 15, verso 1 e 2. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, qual é a situação aí? Tinha muita gente ouvindo Jesus. E dentre essas pessoas que estavam ouvindo Jesus, essas pessoas que ouviam Jesus eram pecadores. E aí os fariseus não estavam gostando disso. No verso 2 eles perguntam: por que Jesus está com esses pecadores? Bom, se Jesus não fosse comer com nenhum pecador, ele ia passar a vida inteira comendo sozinho, né? Ele ia comer sozinho, porque todo mundo é pecador. Mas vocês estão entendendo que a cabeça dos fariseus é que para esse tipo de gente não tem salvação. Não tinha salvação para eles, né? Eles, é claro, se sentiam salvos, mas dependendo da pessoa, você não tem jeito. E aí Jesus vai contar parábolas. Vai contar parábolas. Eu não vou ler todas as parábolas aqui, mas olha só o que diz. Vamos ler a parábola da dracma perdida. E qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Então tem a parábola aí que é o seguinte: a mulher, ela tinha 10 dracmas. Dracma, para quem não sabe, é a moeda da época, tinha um valor, eles não tinham real nem dólar, tinha dracma. E ela está falando, e era uma moeda com certo valor, e essa mulher tinha 10, ela perdeu uma. Ele está dizendo que essa mulher vai começar a correr por toda a casa procurando, né? Se você perdeu a nota de 100 reais, você vai revirar a sua casa até achar. Pronto, agora achei. Então Jesus está dizendo aqui, no verso 10, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que Jesus está dizendo? Que um pecador que se arrepende quer dizer que Deus estava buscando você. Não é que a gente estava buscando a Deus. A gente era meio doido correndo de um lado para o outro. Deus estava nos buscando como se nós fôssemos uma dracma. Ou seja, Deus dá valor para vocês. E Jesus está respondendo aos publicanos, dizendo que essas pessoas, esses que Deus está buscando, são pessoas que, para Deus, Ele quer essas pessoas. Jesus veio buscar essas pessoas. Então, por que os fariseus estão criticando se isso é o que Deus quer? E aí Jesus vai dizer no verso 10 que quando um pecador se arrepende, no dia que você se arrepende, lá no céu tem uma comemoração, tem uma alegria. Então, olha só que incrível. Algo que acontece no céu, na terra causa alegria nos céus. Aí Jesus está aqui. Por que Jesus está falando isso? Porque quem é que não está feliz nessa história aqui? Quem é que não está feliz? Quem é que está triste? Os fariseus. Os fariseus deveriam estar felizes, dizendo assim: que bom que aquela prostituta ali, ela não é mais prostituta porque ela se arrependeu, agora ela é uma mulher santa. Que bom que aquele cara ali que era ladrão, agora ele não é mais ladrão, ele trabalha honestamente. E ele está ajudando os necessitados. Que bom que aquela pessoa ali, que era um adúltero, agora ele é um homem de família. Isso deve causar alegria. Mas os fariseus não conseguiam se alegrar. Eles não conseguiam se alegrar com o arrependimento. Eles sempre tinham alguma pedra para jogar. Eles sempre tinham um dedo para apontar. E Jesus está falando aqui no verso 10, no verso 10, entendo que Jesus está falando assim, ó: enquanto vocês estão tristes reclamando, no verso 1, né? Verso 1 e 2, eles estavam murmurando. Então no 10, Jesus está falando: enquanto vocês estão reclamando, os anjos de Deus, eles estão felizes. Eles estão felizes e vocês estão aqui na terra triste. Então você vê aqui que o arrependimento na terra é reconhecido pelo céu. Então, quando Pedro pegava a chave dele e abria o reino dos céus para alguém,
Ou seja, quando Pedro pregava e essa pessoa cria, e essa pessoa se arrependia, ele está abrindo o reino dos céus por aquela pregação. Porque ele pregou, a pessoa creu. Os anjos do céu e o próprio Deus no céu está reconhecendo isso. Então, o que foi ligado na terra está sendo ligado no céu. Porque aquela pessoa está se conectando com o céu. Então, vocês têm que entender, meus irmãos, que vocês estão aqui me ouvindo pregar. Se eu estivesse pregando o que vem na minha cabeça, falando aqui alguma coisa que vem na minha cabeça, você podia levantar e ir embora e isso aí é besteira. Sair da cabeça dele. Agora, se eu estou pregando sobre Jesus, e se eu estou dizendo como que você chega ao céu com base nas palavras de Jesus, igual Pedro, vocês têm que reconhecer que tem uma chave na minha mão. E eu estou te levando para o portão do céu. Eis que te darei as chaves do reino dos céus. Deus deu aos homens autoridade para pregar de Jesus. E vocês também têm essas chaves. Nesse sentido, vocês têm. Ainda que você não seja tão importante quanto Pedro. Se você ensinar para os seus filhos, creia em Jesus. Se você transmitir Jesus para as pessoas que te cercam, quando essas pessoas entrarem no céu, elas vão lembrar. Aquela pessoa abriu o portão para mim. Então, mesmo que nós não sejamos alguém que escreveu livros bíblicos, meus irmãos, Deus deu autoridade aos homens, a nós, para apontar, para abrir o céu para as pessoas. Isso é muito, 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 um privilégio muito grande. É um privilégio muito grande que nós temos de apontar Jesus, o caminho, a verdade e a vida para as pessoas. E Pedro também fala sobre isso em sua carta, 1 Pedro, abram na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Então Pedro vai falar uma coisa muito importante aqui. Primeira Pedro capítulo 1. Olha só o que Pedro vai falar no verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradições recebestes dos vossos pais. Então, no verso 18, vocês vão ver que ele está com a chave aqui, tá? Olha só o que ele vai dizer. Não foi com prata e ouro que você foi resgatado, não foi com dinheiro que você foi salvo. Então, tem gente nesse mundo que eles acham que dinheiro resolve tudo, né? E, dependendo do lugar, realmente resolve, né? Se você tiver dinheiro, tem lugar que você entra, se não tiver, se tentar entrar, vai ser expulso. No mundo dos homens, muitas vezes é assim, o dinheiro resolve tudo. Mas ele está dizendo que o dinheiro, você pode ter toda a ouro e todo o prata do mundo, todo o ouro, toda a prata do mundo, não vai te tirar de dentro do inferno se você tiver que ir para lá. O que vai te salvar se não é prata nem ouro? O verso 19 diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Então vocês sabem que é muito importante aqui essa mensagem aqui, se vocês lembrarem, por exemplo, do contexto da Reforma Protestante. Então, na Reforma Protestante, havia um monge chamado Martinho Lutero. E Martinho Lutero começou a ficar incomodado com os vendedores de indulgências. Ele começou a ficar incomodado. O que seria indulgência, né? É você, na época ali, você cometeu um pecado, e aí você pagava um valor. Só vou pagar esse valor aqui para eu ser perdoado desse pecado. E tinha gente que já estava pagando antecipado, né? A pessoa pensava assim, ó, vou cometer aquele pecado, então deixa eu ver quanto dinheiro eu tenho aqui, já vou pagar para eu já ser perdoado antes de cometer. Tava uma loucura, tava isso acontecendo, venda de indulgências. Só que Martinho Lutero percebeu, um dos textos que ele percebeu foi esse aqui, ó, prata e ouro não vai comprar perdão de pecado. O que vai comprar? O sangue de Jesus.
o sangue de Jesus. Então não adianta pagar, dar dinheiro, não tem nada que possa garantir o seu perdão que não seja Jesus. Ou você crê em Jesus, o Cordeiro de Deus, e você é lavado pelo sangue dele, ou seja, a morte dele é a base do seu perdão, ou você não vai ser perdoado. Essa é a chave. Entendeu? Essa é a chave. Só tem uma chave para entrar no reino dos céus, a chave é Jesus. Então, essa mensagem de Pedro sobre Jesus é o caminho para o céu. Entrada para o reino dos céus. E eu quero ler para vocês, então, várias passagens que vão mostrar essa mesma ideia. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 5. Desculpa, capítulo 6. Primeiro Coríntios, capítulo 6, verso 9. Vocês vão ler a mesma ideia de 1 Pedro. Diz assim: não sabeis, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então preste atenção, aqui no verso 9, ele não está dizendo quem vai herdar. Ele está dizendo quem não vai herdar. E aí entra outra coisa sobre a chave. Porque a chave não é só para fechar. A chave, quer dizer, a chave não é só para abrir. A chave abre, mas a chave também fecha. Ou seja, se vocês observarem, na mensagem dos apóstolos, não é só quem vai entrar. É também quem não vai entrar. Para quem que o reino dos céus está fechado? Já viu no verso 9 que está fechado para os injustos. Ou seja, se você é injusto, a gente já vai ver o que é injusto. Mas se você é injusto, o reino de Deus está fechado para você. Não adianta chegar lá e falar agora, Pedro, pega a sua chavinha. Não vai ser assim. É agora. Vamos continuar no verso 10. Nem erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você vê que tem uma lista aí, ele está dizendo, para esses aqui, o portão está fechado. Aí diz no verso, aí você talvez leu essa lista e falou, meu Deus, eu estou no meio aqui, porque eu já fiz algumas dessas coisas. Agora é só o verso 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Então ele está dizendo que os coríntios, os membros da igreja de Coríntios, muitos deles tinham cometido isso. Tinha membros da igreja de Coríntios que tinham cometido isso, mas por que eles teriam acesso ao reino de Deus? Porque eles foram lavados, santificados, justificados por Jesus Cristo, o mesmo que Pedro ensina. Então eu quero dar um alerta muito grande aqui. Eu vou pegar minha chave agora e eu vou abrir e fechar. A chave do reino de Cristo diz o seguinte: se você é um fornicador, quer dizer que você pratica imoralidade sexual. Se você é um idólatra, quer dizer que você adora alguém que não é o Deus. Se você é adúltero, quer dizer que você não respeita o seu casamento. Se você é efeminado, o que é um efeminado? É um homem que não se comporta como homem. E esse movimento está crescendo cada vez mais. Alguém que não se comporta de acordo com o sexo que Deus lhe deu é um homem efeminado sodomita. Você sabe o que é um sodomita? Sodomita é uma palavra antiga que se refere a homens que têm relações com outros homens. Então, efeminado e sodomita estão lado a lado por isso. Então, efeminado sodomita é um homem que tem relações homossexual, ladrões, avarentos, bêbados,
maldizentes. Então você vê que ser fofoqueiro está junto com outras coisas graves aqui. Nem ladrão vai entrar no reino de Deus. Então, ouça isso bem. O reino de Deus está fechado para essas pessoas. E por que Jesus estava pregando para essas pessoas? Para que eles se arrependessem e a porta se abrisse. Ou seja, se você é ladrão, você precisa ser lavado por Jesus. Se você é homossexual, você precisa ser lavado por Jesus. Se você é um bêbado, você precisa ser lavado por Jesus. Então você diga, você não pode mudar um pouco dessa mensagem aqui? Você não pode alterar isso aqui para ficar mais light, alguma coisa mais light, porque roubar eu só roubo a luz, né, da empresa. Tem um gato lá em casa, eu acho que não é tão grave aqui. Não pode mudar um pouquinho? Vamos pensar. A chave pertence a quem? Em Mateus 16, pertence a Jesus. Jesus está dizendo para Pedro, como ele vai dizer depois para os demais apóstolos, para usar a chave que ele deu. Ou seja, não somos nós que determinamos o que vai abrir ou fechar. A chave é dada por Jesus. É igual o seguinte, todas as chaves cabem na maçaneta, na sua porta. Se eu chegar com a chave da minha casa e tentar abrir a sua casa, não vai funcionar. Então, o reino dos céus é a chave que Cristo dá. Ou seja, a forma de entrar é determinada por Jesus. Não sou eu quem cria essa chave nem essa maçaneta. Eu só te entrego e você usa as chaves que Cristo deu. Aliás, vocês vão ver que o apóstolo Pedro, na verdade, ele teve dificuldade com essa chave. Vocês vão ver que logo na seguida ele começa a achar algumas coisas estranhas. E Pedro repreende ele, porque o caminho, ele é difícil, mas não somos nós que criamos. Vamos para outra passagem agora no Apocalipse. Vamos para o Apocalipse, capítulo 22. Quer dizer, Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, diz assim no verso 6. E disse-me mais, está cumprido, eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então existe um convite aí. Vocês estão com sede? Vem aqui, ó Jesus, vou te dar da água da vida. Verso 7, quem vencer, vamos ver todo mundo no verso 7? Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o seu. Só que no verso 8 tem um mais. Mas, quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A sua parte é no lago que arde com fogo e enxofre. Ou seja, quem tem essas características do verso 8, esses não entrarão no céu. E isso é repetido depois, no verso 27, que diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Nela não entrará quem cometa abominações e mentiras. Então vocês veem que o reino dos céus não está aberto para todo mundo. O reino dos céus está aberto para aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro e que se arrependem dos seus pecados. Então você tem que se perguntar, será que eu tenho alguma dessas características do verso 8? Você é um mentiroso? Você precisa temer, porque o reino dos céus está fechado para você. E nós vemos isso também em
Gálatas capítulo 5. Tem mais uma lista em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 19. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais de antemão vos declaro, como também antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então vocês viram, meus irmãos, eu acompanhei muito, por exemplo, na época das enchentes. A gente teve as tristes enchentes aí nos meses de maio, né, desse ano. E eu fui acompanhando quantas pessoas no Rio Grande do Sul fazendo feitiçarias em meio a essas enchentes. Fazendo feitiçarias para tentar resolver o problema. Eu acompanhei muito isso. E aqui nós vemos que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Quantas pessoas que a gente para pensar vivem só em meio a contendas. Pessoas que só vivem de arrumar confusão. Pessoas que só vivem, se tiver tudo tranquilo, não tá bom. Eu tenho que arrumar uma briga com alguém, eu tenho que fazer com alguém que se irrite, eu tenho que passar a perna em alguém. Então você vê que essas características aqui, Paulo está dizendo, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, ou seja, o portão está fechado. Nós não podemos ser pessoas invejosas, idólatras, inimigos. Olha só no verso 21, invejas. Quantas pessoas não vivem de inveja? A vida dela é inveja. A vida dela é inveja, arruma briga, arruma confusão. É muito claro que somente se lavar com o sangue de Jesus, se limpar de tudo isso. E a última lista que eu quero mostrar, vocês estão em Gálatas, pulem um livro que vem Efésios. Efésios capítulo 5. Tem uma palavra aí muito importante, Efésios 5, vamos ver a partir do verso 5, mas tem um detalhe que eu quero mostrar no verso 6. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, impuro ou avarento, qual idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs. Olha só isso daí. Ninguém vos engane com palavras vãs. Qual é o engano? Vamos ver. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que vão tentar te enganar? Eles vão tentar te enganar que todo mundo, independente mesmo se é idólatra, se é avarento, se é matador, vai todo mundo para o céu. E Paulo está dizendo, não. Quem não abandonar o velho homem, quem não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Não vos engane, não vos engane, não vos engane. Então, esse é o momento, meus irmãos, para a gente refletir. Tem alguma coisa que você precisa abandonar? Vamos voltar para Mateus. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, verso 19. Eu vou ler isso aqui, depois nós vamos ler algo parecido em outro capítulo. Então, olha só. Eu te darei a chave do reino dos céus. Então, Pedro, como pregador do evangelho, como apóstolo, ele abria e fechava o reino dos céus
segundo a doutrina de Cristo. Ele trazia a mensagem de Cristo. E dizia, esses herdarão o reino dos céus, os que se arrependem, os que creem, e quem não crer, quem for abominável, quem for mentiroso, quem for ladrão, quem for idólatra, vive nessas coisas, esses não herdarão. Porque tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Agora, pulem para o capítulo 18. No capítulo 18, vamos ler a partir do verso 15, vocês vão ver que tem uma frase aí que é parecida. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então vocês viram aí que o que é dito no verso 18, sobre ligar e desligar, é o mesmo que é dito em Mateus 16. Qual é a ideia aqui? Vocês viram aqui que tem uma pessoa que ela está cometendo algum tipo de maldade. Não tem ninguém aqui chamado João, né? Então vou usar o exemplo do João. Então tem o João aqui, e ele é membro de nossa igreja, e aí ele decide que ele quer ganhar dinheiro em cima de vocês. Ele vai dar golpe em algumas pessoas aqui na igreja. Ele começa a dar golpe, né? Bom, se essa igreja aqui é uma igreja de Jesus Cristo, a gente vai explicar para ele que golpistas não herdarão o reino. Ele é um ladrão, então ele não vai herdar o reino de Deus. A gente vai explicar isso para ele. Ele tem 2 opções. Verso 15, se te ouvir. Vamos dizer, se te ouvir. Quer dizer, ele vai ouvir e vai falar, realmente eu estou errado, toma aqui de volta o seu dinheiro, me arrependo. A gente vai comemorar, os anjos do céu vão comemorar que um golpista deixou de ser. Mas veja que existe um processo aí onde várias pessoas tentam colocar a verdade na cabeça dele. Seja porque João é golpista, seja porque ele é adúltero, seja porque ele abandonou a família dele, ou algum tipo daqueles pecados que a gente viu na lista. E aí vai chegar um ponto que um monte de gente já tentou falar com ele, e ele insiste naquele caminho de trevas. Veja o que acontece no verso 7, depois já teve tentativa. E se não escutar, diz a igreja, se também não escutar a igreja, ele não escuta ninguém, aí vocês vão considerar ele como um gentil e um publicano. O que é um gentil? É alguém fora do povo de Deus. Ou seja, vocês não vão considerar mais que ele é um irmão. Agora ele é alguém de fora. E aí que vem a frase, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Qual é o sentido? Aquela pessoa foi avisada, ela não se arrependeu. E essa decisão da igreja de não considerar mais aquela pessoa, ela está sendo amparada pelo céu. Porque o céu já determinou que os impenitentes, os que não se arrependem, não herdarão o reino de Deus. Ou seja, quando a igreja, amparada nas escrituras, declara isso aqui, a gente não pode mais te considerar como cristão. Então, Joãozinho, você abandonou a sua família para ficar como amante. Apocalipse, capítulo 21, diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então, ou você se arrepende, ou você não é mais o nosso irmão. Mas o detalhe aqui é que quando ele é desligado, quando existe essa mensagem para ele, você desligado, o céu apoia. Porque essa mensagem é a mensagem do céu, ou seja, não é a igreja que inventou. Não é a igreja que falou, essas características aqui não é cristão. Infelizmente, isso é uma mensagem que não quer mais ser ouvida por muitos. Eu estava vendo essa semana de um cara, na verdade hoje de manhã eu estava vendo isso, de um cara, eu já tinha ouvido falar antes que ele era uma pessoa ele é uma pessoa famosa na Inglaterra, e ele tinha declarado que ele tinha se convertido, que ele foi batizado.
Aí eu tinha visto sobre o batismo dele, ele gravou um vídeo sobre o batismo dele. Só que no dia seguinte que ele gravou o vídeo, é uma personalidade famosa, alguém famoso na Inglaterra. No dia seguinte que ele gravou o vídeo dizendo que ele tinha se batizado, ele gravou outro vídeo ensinando sobre cartas tarô. Sobre como prever as coisas a partir das cartas do tarô. Vocês estão entendendo? Uma coisa não bate com a outra, porque tarô é feitiçaria. Então ele foi batizado, mas agora ele está fazendo feitiço. Meus irmãos, não é a igreja que decidiu que feitiçaria, que bruxaria, que essas coisas estão erradas. A Bíblia ensina que feitiçaria é se envolver com demônios. São espíritos malignos. Então, quando a igreja diz aqueles que praticam isso não são nossos irmãos, a igreja está seguindo o que o céu decretou. E por isso o céu ampara. O que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, Jesus está dando a garantia que a pregação da igreja, quando ela é verdadeira, ela tem poder espiritual. Quando ela é verdadeira, quando é a chave que Jesus deu. E por isso que é tão perigoso quando uma igreja não se ampara na verdade. Porque ela está dando uma chave falsa. É igual eu chegar para você aqui, ó. Essa aqui é a chave do reino dos céus. Essa aqui é a chave da minha casa. Você chega lá, não abre a porta. Porque eu te dei a chave falsa. Eu quero terminar falando sobre isso. Você precisa se perguntar se você tem a chave do reino dos céus em suas mãos. Para que quando você morrer, você possa entrar. Não deixe ninguém te enganar. Não deixe ninguém fazer você acreditar que você vive sua vida de qualquer maneira e que não vai ter resultado. Só tem um caminho para a salvação. Só tem uma chave, que é Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou como Jesus diz, pode voltar aí, vocês estão em Mateus 18, né? Mateus 18. Naquele mesmo hora, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior? E Jesus, chamando o menino, e pôs-se no meio deles, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Vocês precisam... Jesus pegou o menino. Olha só a autoridade que Jesus tem sobre o reino dos céus. Porque eles estavam discutindo quem é o maior, quem é o maior. Aí Jesus pegou uma criancinha pequena. É tipo se eu pegar a minha Bequinha no colo e falar assim, ó, ela é a maior nessa igreja. E se vocês não se tornarem como ela, vocês não vão entrar. Você está dizendo que Jesus está dizendo que alguns não vão entrar. Ele chega a dizer no verso 4, vamos ler todo mundo junto, verso 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Tem que se tornar humilde como este menino. Então nem todo mundo vai entrar. Ah, mas eu queria que você pregasse que todo mundo entra. Não, porque o mundo está cheio de gente arrogante. Está cheio de mentiroso, caloteiro. É só você ver, quando acontece uma desgraça, aparece um monte de gente para se aproveitar, como é que vai entrar todo mundo? Aquele que se tornar humilde como este menino. Ouça, isso aqui é a chave, isso aqui é uma chave. Jesus está dizendo qual é a chave. E essa foi a chave que ele deu para Pedro. E foi assim que Pedro fundou a igreja. Vamos orar. Altíssimo Deus, que nós venhamos confiar em Jesus Cristo como nosso único Salvador.
Nós sabemos que nós não temos a chave em nós mesmos do reino dos céus, nós precisamos da chave de Cristo. Obrigado pelos apóstolos que abriram o reino dos céus por meio da pregação deles. E também nos ensinaram para quem o reino dos céus está fechado. Senhor, que nós não sejamos homens e mulheres que tenhamos a arrogância de desprezar Jesus e de não crer que Jesus é a única salvação. Nos dê força, Senhor, de olhar para os nossos pecados e de dizer: eu não quero vocês, eu quero Jesus. Dê força, Senhor, para cada pecador aqui, para dizer: me lave, Jesus, me lave pelo seu sangue. No nome de Jesus, oramos. Amém.